Graças a Deus, louvado seja Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, a paz do Senhor Jesus para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, para você que vai me ver depois por aí no Facebook ou no meu canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, que a sua vida cheia de graça, de paz e de misericórdia, que a bondade do nosso Deus te alcance nesta manhã de terça-feira, quente, meu povo, quente. Como que tá quente, hein, Felipe? Paz do Senhor. Amém, Roseli. Meu Deus do céu, eu só fico lembrando daquela parte que Pedro fala na Bíblia, né? Que essa terra está entesourada para o fogo. Falo, meu Deus, será que já vai começar, Jesus? Tem misericórdia de nós. Refresca, Pai, esse ambiente, manda chuva, calma. Livra-nos dos tornados, das tempestades que destroem as coisas e tiram as vidas, Pai. Não é, meu Deus? Em nome de Jesus, povo de Deus, estamos aqui, né? Ontem nós não viemos, segunda-feira, que é o dia da nossa programação, mas por motivos, digamos, religiosos, que eu estava em Yom Kippur, dia do jejum e oração, resolvi seguir, depois de tantos anos que eu sou envolvida com essas coisas de judeu, né? Da nossa raiz, da nossa fé judaica. Esse ano que eu consegui me programar verdadeiramente para participar do jejum. E eu posso falar uma coisa para vocês. Desde quando eu propus no meu coração fazer esse jejum do Yom Kippur, do dia do perdão, milagres já aconteceram na minha vida, viu? Eu posso garantir para você, milagres já começaram a acontecer quando eu me propus a fazer. Pedi graça para o Senhor fazer, porque são 24 horas, né, de jejum. Mas foi tranquilo, consegui. Chegou no final, eu acho que dá para aguentar mais umas horas ainda. E milagres começaram a acontecer na minha vida. Grandes coisas o Senhor tem feito. E eu creio que Ele vai fazer muito mais. Que são decretos, né? O judeu fala que nesse dia são decretos que são selados no céu. Decretos de vida ou morte, decretos de prosperidade ou pobreza, decretos. E eu estou crendo em mais milagres ainda para minha vida. E eu quero incentivar você no ano que vem, ficar ligadinho nisso aí, para você participar dessa bênção, né? Para você participar dessa bênção. Você pode jejuar e orar o dia que você quiser. Podemos, e eu faço isso todo. Só que esse jejum, ele é um mandamento bíblico. Ele é um mandamento bíblico. Então é melhor a gente obedecer, não é? Do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos a nossa programação do dia de hoje. Felipe, eu quero só que você tá com seu celular aí? Uhum. Vê se o som tá certo, que eu mandei arrumar meu celular. Ver se o som no Facebook tá certinho. O Aleluia. Eu não tenho. Você não tem Facebook? Não. Felipe, então não tem jeito. Mas eu acho que sim, porque eu mandei arrumar o celular. Amém, queridos? Vamos orar então, né? Para que Deus venha nos abençoar nessa manhã, venha nos inspirar aqui na palavra, que você possa ser ricamente abençoado por esta programação da Rádio Estúdio FM, todas as segundas-feiras de manhã, 7 horas. Hoje nós estamos na terça, por esse motivo que eu já expliquei, né? Mas toda segunda-feira você já pode ficar ligadinho aí, esperando a palavra de Deus para abençoar a tua semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar e bendizer o teu santo nome neste lugar. Que a tua graça, que a tua misericórdia sejam estendidas sobre nós, Pai. Eu estou crendo, meu Deus, em milagres, em decretos bons do Senhor para a minha vida e para a vida daqueles que me ouvem, daqueles que estão em volta de mim. Em nome de Jesus, Pai. Sê conosco mais uma vez, venha nos inspirar na palavra nessa manhã. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, aqueles, papai, que nós cometemos sem nem saber que estamos entristecendo o teu Santo Espírito. Venha nos ajudar, Senhor, a não pecar contra ti, a guardar a sua palavra dentro do nosso coração, para nós não pecarmos contra ti e entristecer o teu Santo Espírito, Senhor. Dar-nos a graça de viver benignamente sobre essa terra, mansamente sobre essa terra, com a tua paz, com a tua salvação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Venha alegrar o coração daqueles que estão tristes, Senhor. Venha curar aqueles que estão enfermos, ó Deus. Resolver problemas impossíveis daqueles que os têm, Senhor. Eu também coloco diante de Ti os meus impossíveis, para que Tu venhas com milagre, com a Tua intervenção maravilhosa dos céus, resolver aquilo que ninguém pode
resolver. Ó Deus, entra, Senhor, nos hospitais, ajuda naquilo que os médicos não podem solucionar. Entra e faz milagres e impossíveis, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós estejamos diante do Senhor, com fé e com alegria e de pé, ouvindo a Tua voz. Venha nos guiar, Senhor. Abençoa a nossa vida, nossa família, todos aqueles que nos rodeiam. Senhor, abençoa essa rádio, o dono dela, uma bênção especial para Jennifer, para o Felipe que está aqui comigo, Senhor, em nome de Jesus. Venha prosperar essa rádio, venha, Senhor, prosperar aqueles que anunciam aqui também, que Ouro Oeste seja uma cidade reconhecida pela prosperidade, pela alegria e pela bênção do Senhor sobre ela, em nome de Jesus. Também te peço pelo nosso país, ó Deus, nós estamos crendo que nesse dia de Yom Kippur, o Senhor decretou vitória para o seu povo sobre essa terra, e o Senhor vai entrar com providência do céu sobre a governança do Brasil, sobre os tribunais do Brasil, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda seu povo sobre a face da terra, guarda Israel, a tua cidade santa, ó Deus, e prepara-nos para o fim, porque Ele vem, que nós estejamos preparados para o dia que o Senhor Jesus voltar dos céus para nos buscar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Jesus, queridos. Aleluia, Deus. Deixa eu mudar aqui que eu não estava nem me vendo. Glória a Jesus aí. Amados, vamos então meditar na nossa palavra desta manhã, quente, de 26 de setembro, né? Que Deus tenha misericórdia, porque senão já pensou novembro, eu sempre lembro do dia de finados, que é um dia tão quente. Se for mais quente do que esses dias que nós passamos aqui, socorro, Senhor. Então vamos lá? Livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos meditar hoje no vale de ossos secos, que esse profeta viu, que Deus o levou, né, para ver esse vale de ossos secos, não, que ele fala, né, sequíssimos, totalmente acabados, mortos, né, pessoas mortas. Só que para Deus, nada é impossível. Ele pode dar vida a quem está morto, pode. Ele pode, porque Ele é o Deus da ressurreição e vida. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos ler. E veio sobre mim a palavra do Senhor, e Ele me disse, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, né? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse-me, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E pondo-se em pé um exército em grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel.
E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito Santo, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amados, que palavra forte, hein? Poderíamos ficar falando aqui hoje o dia inteiro sobre essa palavra, que nós não esgotaríamos tudo que ela tem. As revelações maravilhosas para a nossa vida que essa palavra tem. Mas nós estamos aqui para meditar um pouco sobre ela. Eu quero falar para você que palavras têm poder. Se Deus manda profetizar vida, é vida. Só que se você ouvir a voz do cão e você profetizar morte, é morte também. Então vigia com a tua palavra. Ouça a voz do Senhor. E o Senhor certamente vai mandar você sempre abrir a sua boca para abençoar. Abençoar. Né? Como ele usou o profeta dele aqui, com essa visão maravilhosa, para mostrar para o profeta: olha, esse povo rebelde, pecador, que está morto nos seus delitos e pecados, eu, o Senhor, restaurarei esse povo. Nunca perca a esperança. Aleluia! Nunca perca a esperança, porque o nosso Deus é um Deus de restauração para as nossas vidas, para o nosso país, para qualquer coisa. Ele restaura, ele mesmo vem e faz. Ele já vinha dando essas visões para Ezequiel, né? Ele estava falando já com Ezequiel no capítulo anterior, no capítulo 36, ele estava falando para Ezequiel: Ezequiel, eu, o Senhor, eu vou dar um coração novo para vocês. Eu vou pôr vocês um coração novo. Capítulo 36, versículo 26, está escrito assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quem é que faz isso? Deus. A gente faz o quê? Se desvia de Deus. Mas Deus perdoa os pecados e as iniquidades do povo, os nossos. E aí ele ainda vem e fala: eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês, para que vocês me obedeçam, para que vocês andem comigo, para que todos possam saber que vocês são meu povo. É assim que Deus ainda faz nos dias de hoje. Deus não mudou, ele não muda, ele é o mesmo Deus eternamente. E ele está aqui hoje para falar para nós: eu mesmo vou fazer isso. Vou fazer. Vou levantar mortos espirituais. Ninguém está morto diante de mim. Por quê? Eu sou o Deus da ressurreição e da vida. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E se ele está falando que ele é o Deus da ressurreição e da vida, não há nada morto diante dele. A gente precisa acreditar na fiel palavra do Senhor, que ele operou no passado, ele opera hoje e operará no futuro. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será eternamente o nosso Deus. Não muda. Aleluia. Então, meus queridos, quando ele levou, estava dando visões para Ezequiel, né, lá na Babilônia, o povo estava na Babilônia, escravos na Babilônia. Eles mesmos diziam, né? O povo mesmo dizia, ó. Cadê? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O próprio povo já não tinha mais esperança de restauração e de perdão de Deus. Eles já não tinham. Uma parte de Israel tinha ido embora para a Síria, estavam já se perdendo. A outra parte, que era Judá agora, da tribo de Ezequiel, estava lá na Babilônia. Então, o povo de Deus todo, perdido, escravizado no mundo. A ponto do povo mesmo dizer, falar: acabou-se a nossa esperança. Acabou, Deus nos esqueceu aqui agora. Só que Deus vem e fala: eu nunca me esqueço das minhas promessas. Aleluia. Por mais que você esteja comendo bolotas de porco, Deus não esquece das promessas que ele fez a nosso respeito. E nem a respeito do seu povo. E nós não somos o povo de Deus, queridos. Então há uma esperança de restauração para nós, para Israel e para nós.
Eu acho tão maravilhoso viver nesse tempo, de ver coisas, né? Os profetas antes de Jesus, Jesus que fala, né? Fala, os profetas que vieram antes de vocês queriam tanto ver esse momento, queriam me ver aqui com eles. E eles viveram pela fé em mim, né? E agora eu penso assim também, que nós estamos vivendo tempos que os profetas também quiseram viver, que são tempos proféticos de restauração da nação de Israel, que depois de 2000 anos, novamente, isso aqui de Ezequiel aconteceu, Deus foi fiel, eles voltaram para a terra deles, tal. Voltaram para Jerusalém, né, para as terras de Israel. Eles voltaram, cresceram, se multiplicaram, né, viveram lá. Mas depois vieram outros domínios sobre eles. E quando estava sob o domínio romano, foi a época que Jesus veio. E aí eles rejeitaram o Senhor, né? Nós sabemos disso. Rejeitaram o Senhor. E eles mesmos falaram: que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Né? Na hora que era para escolher entre Jesus e Barrabás lá, eles escolheram Barrabás e falaram que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. E realmente, 70 anos depois que Jesus foi crucificado, a cidade de Jerusalém foi novamente invadida, assolada, destruída. E o povo, de novo, só que agora eles foram espalhados pela terra, pelo mundo inteiro. E viveram sem terra, sem pátria, sem nada. Durante 2000 anos, praticamente. Até que vem, numa sessão da ONU, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, depois do Holocausto, né, de tudo que eles sofreram, faz-se uma sessão na ONU e o Estado de Israel é novamente criado numa sessão, para cumprir uma palavra que Deus tinha falado pela boca do profeta Isaías. Pode criar, pode nascer uma nação em um dia? Sim, eu faço isso. Deus falou isso no livro de Isaías. Então, meus irmãos, por isso que eu falo, é tão maravilhoso estar nesse tempo e ver as promessas de Deus se cumprindo. Israel se estabeleceu e, como disse a palavra, Israel cresceu, Israel floresceu. No deserto há flores, há plantas, há frutas, né? Naquela terra de deserto hoje, Israel é exportador de frutas e flores. Por quê? Cumprindo promessas que Deus fez, que levaria eles novamente para a terra e que faria deles uma grande nação. Faria uma nação poderosa em armamentos, né? Inclusive, um país desse tamanhozinho, menor do que o nosso estado do Sergipe, dá de 10-0 em nós, em produção. Não, com o agro não, vamos tirar o nosso agro fora, né? Mas eles são assim, e eles têm capacidade bélica, porque eles desenvolvem, eles são estudiosos, eles são esforçados. E tem uma promessa de Deus sobre eles de restauração. E a gente vê isso diante dos nossos olhos e eu me alegro. Porque eu tenho certeza que muitos profetas da Bíblia queriam viver esse tempo de cumprimento de profecia, de Jesus voltando. Você imagina os apóstolos sabendo de tudo isso também, querendo a restauração de Israel, que é uma coisa que eles perguntavam para Jesus, né? Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Eles esperavam esse momento que nós estamos vivendo. Então, glorifique ao Senhor. Nós somos uma geração que está vivendo profecias escritas aqui nesta palavra que nós acabamos de ver, inclusive agora, que Deus restaurou Israel. Deus restaurou depois de quase 2000 anos perdidos no mundo, depois de sofrer o Holocausto, 6 milhões de judeus queimados nas fornalhas na Alemanha. Eles só foram restaurados porque Deus tinha uma promessa de pé aqui. Passou todo esse tempo. Ninguém mais acreditava que Israel pudesse voltar a ser nação. Por isso que muita gente pensa, até hoje, que Israel não conta mais nas profecias. Porque Israel ficou perdido. Eles pensam que hoje não tem nada a ver Israel ter sido restaurado. Mas, meus queridos, a palavra de Deus não falha. Passem os céus, passem a terra, mas a palavra do Senhor é fiel. E se ele prometeu, ele vai fazer. Eu estou aqui falando para você que Israel cumpriu uma profecia 2000 anos depois. E que essa profecia continua se cumprindo nos nossos dias. Essa profecia de Ezequiel 37 aqui.
ela é cumprida nos nossos dias. Nós, quando olhamos para Israel, nós vemos uma profecia se cumprindo de 2000 anos. Quer dizer, mais de 2000 anos, porque quando Ezequiel profetizou isso aqui, já era antes de Jesus ainda, né? Uns 500 anos antes de Jesus ou mais. Então, se Deus está nos céus, controlando tudo, dono de tudo, sabedor de tudo, controlador de tudo, você acha que ele não está olhando também para a sua vida? Para o seu problema que é tão pequeno diante dessa nação de Israel, você não acha? Você não acha que o seu problema é muito maior do que um holocausto? É muito menor do que um holocausto nazista? Seu problema é menor. Você acha que Deus não vai resolver para você? É claro que Ele vai. Ele vai. Mas antes Ele quer fazer o quê? Colocar o coração novo dentro de nós, tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne em nós, para que Ele possa operar na nossa vida. Porque Ele só vai operar milagres na nossa vida quando? Quando Ele trocar o nosso coração. E Ele vai fazer isso? Vai, se a gente deixar, Ele vai. Ele troca o coração e aí Ele vem e restaura um vale de ossos sequíssimos, ainda que estejamos mortos, como Paulo fala, né? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos ossos sequíssimos. Mas ainda assim, o Senhor vem e fala, eu vou restaurar vocês. Não tem pecado que me atrapalhe fazer de você uma nova criatura. Não tem isso. Para Deus não tem. Tem para nós, que somos limitados. Mas para Deus não tem. Então ele pega essa nação, ele pega eu e você e faz que estávamos mortos e fala assim para o profeta, profetiza aí, vamos deixar isso escrito para que eles saibam quem eu sou. O que eu posso fazer? Um vale de ossos secos. Ezequiel estava num cemitério e viu só osso no cemitério, só tem osso, né? Ah, não interessa onde é que nós estamos, não interessa. Ele vem e fala para Ezequiel, pode viver esses ossos? Ezequiel fala, Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu acho que na hora que Ezequiel respondeu isso aqui, Senhor, tu sabes, ele lembrou de Jó, né? Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Se o Senhor quiser fazer milagre aqui, o Senhor vai fazer. Nada vai impedir o Senhor de fazer milagres aqui. Aleluia. Aleluia. Aí ele fala então para o profeta, ele fala assim, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha aqui, o mistério está aqui, o segredo está aqui. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça. O que eu preciso fazer para sair do meu estado de ossos sequíssimos? Para sair desse vale de ossos secos? Para sair desse estado de morte em pecado? Ouvir a palavra do Senhor. Se você der ouvidos, se vocês ouvirem, se vocês derem ouvidos a mim, diz o Senhor, vocês terão vida. Ainda que seja um osso sequíssimo, mortíssimo. Ouçam a palavra do Senhor. Ouviu? Ah, se você ouviu, então me disse, profetiza sobre os ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Qual foi o primeiro procedimento? O profeta foi profetizar e ele falou, ossos secos, ouçam. Ouvir a palavra do Senhor faz toda a diferença. Agora, aqueles que não ouvem permanecerão sequíssimos. Mas aqueles que ouvem, haverá vida. Vida, vida e vida sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. E porém em vós nervos, e vou fazer crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós, o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Quando Deus está se referindo aqui a Israel, ao seu povo, os judeus, e as tribos perdidas, Deus está falando, eu vou restaurar vocês. Vou juntar os ossos, eu vou pôr nervos, tendões, carne e pele. Deus está falando de
de restabelecer fisicamente mesmo a nação de Israel. Está falando disso. Ele está falando que vai fazer de Israel uma nação forte e poderosa. Mas quando eu trago essa palavra para a minha vida, eu sei que Deus também vai restaurar a minha vida. Eu sei que Deus também vai restaurar a sua vida. Eu sei que Deus já restaurou, Ele já começou uma grande obra quando eu me converti e abandonei os meus pecados. E se você ainda está nessa vida, Deus está falando, ouça a palavra, porque eu tenho promessa de vida para você. De vida, porém, em vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei a pele, porém em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. É claro que tem muita gente que tem um coração duro, às vezes não acredita em nada que eu estou falando sobre Israel. Mas é claro que quem vê fala, meu Deus, eles foram destruídos na Segunda Guerra, lá no Holocausto. E como é que eles formaram essa nação forte e poderosa agora? Que vence os inimigos em volta deles, todos os inimigos de Israel. E todas as guerras que eles participam, eles vencem. Eles vencem. Você não vê Israel um país derrotado, você vê Israel um país vencedor. É um país pequenininho, cercado por inimigos de todos os lados. Mas eles sempre vencem. Eles acabaram de chegar lá em 1948. Quando foi em 1967, eles já tiveram uma guerra. E eles venceram essa guerra. Sabe quem estava guerreando contra eles? Egito e Jordânia, se eu não me engano. Bombas, tanques. Israel é um país recém-formado. Assim como Deus fazia com eles lá quando eles entraram na Terra Prometida, naquela mesma terra que eles entraram. Eles iam destruindo os inimigos. Um povo que estava no deserto, que não tinha armamento, que não tinha formação militar nenhuma. Como? Como? E as nações em redor naquele tempo ficavam apavoradas com Israel. As nações em volta de Israel ficam apavoradas com Israel. Ainda hoje, por isso que querem destruir. Então eu quero dizer para você assim, o inimigo tem que olhar para nós da mesma forma e ter medo de nós, porque sabe que o nosso Deus peleja por nós. A força não está em nós, a força está no nosso Deus que peleja por nós. E ele tem que respeitar isso aí, ele tem que temer mesmo. Como as nações temem Israel, o nosso inimigo também deve nos temer por causa da presença de Deus que está na nossa vida. Que ele é um Deus poderoso, ele é um Deus lutador, ele é o general dos exércitos dos céus, que quando ele entra numa batalha, ele nunca perde a batalha, e ele peleja pelos seus. Independente, que eu acho incrível aqui, irmãos. Israel estava, tanto Israel quanto Judá, né? Eles estavam em cativeiro nas nações, porque eles haviam pecado, e pecado muito contra o Senhor. Israel, quando eles estavam para pecar, eles faziam abominações. Só que ainda assim, Deus ainda tem essa palavra aqui para esse povo pecador. Eu vou restaurar vocês. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não interessa o pecado, Deus vai restaurar. E não adianta eu usar minha boca de profeta para ficar amaldiçoando, não. A boca de profeta é para restaurar os caídos, os perdidos. Usar nossa boca para abençoar. Você acha que por exemplo, Ezequiel, ele era um sacerdote, né? Ele era da linhagem sacerdotal, ele foi embora para lá, foi levado cativo. Você acha, dá a impressão, irmãos, que ele, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles eram pessoas puras diante de Deus. Só que eles foram levados junto com todo o povo. Você acha que não era para ter raiva do povo? É por causa de vocês que pecaram que nós estamos aqui. Não. Na hora que Deus mandou abençoar, na hora que Deus mandou falar, Deus falou. Ele falou, abriu a boca e falou. Eu creio assim firmemente que o Brasil está passando por esse processo de um governo comunista querendo nos oprimir, nos dominar. Por mais que você não veja isso nas TVs, na mídia, saiba que nos bastidores é para implantar mesmo o comunismo sem dó e nem piedade do povo. Só que Deus está olhando para nós. É certo que o Brasil é um país de pecadores, muitos pecados, sangue inocente derramado, prostituição, né?
idolatria, tudo que Deus abomina. Mas Deus vem vindo aí, porque Ele tem um povo aqui também. Porque Ele tem um povo aqui. E Ele há de nos perdoar, se nós clamarmos, né? De novo eu estou falando sobre esse assunto, irmãos. Por quê? Eu creio na restauração da nação. Porque é esse Deus aqui que eu sirvo. É esse Deus que está ali tratando o nosso pecado. E tem uma promessa de restauração para nós também. Tem sim, eu creio nisso. Ainda que eles queiram, né, aprovar aborto, ainda que eles queiram aprovar as drogas, ainda que eles queiram aprovar banheiro unissex, banheiro de gênero, sei lá como é que chama isso. É uma força maligna muito grande. Mas Deus está conosco. Ele vai nos restaurar novamente, vai nos colocar de pé. Vai soprar o Espírito dele dos 4 cantos. E nós seremos novamente restaurados pelo nosso Deus. Eu creio assim, né? Quero até mandar um beijo para minha querida irmã Silvana, irmã Cidinha, tá sumida nas minhas lives, irmã Cidinha, que nós cremos, né? Nesse mover sobrenatural de Deus para nos restaurar, porque nós estamos gemendo e estamos sofrendo na mão do comunista. Aleluia. Mas o povo vai aprender, pode ter certeza disso. Então, Deus manda esse povo, Deus manda o profeta, né, falar aqui, profetizar, e acontece, e ele pôde ver, Ezequiel, como profeta, ele vê o amanhã. Aí ele pôde ver que o fim de Israel não seria no cativeiro da Babilônia, que o fim de Israel seria na sua terra restaurado. Então, o profeta vê o amanhã, e no amanhã, Deus tem milagre, Deus tem promessas para serem cumpridas. Deus tem a palavra dele empenhada sobre o seu povo, sobre as nossas vidas. Como profeta de Deus, eu quero dizer para você que o amanhã vai ser melhor. Porque eu estou vendo o amanhã da restauração, o amanhã da vida nova, da vivificação, pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus vem, o que ele faz? Ele nos vivifica, ele nos dá vida novamente. Nós estávamos mortos e Jesus vem e dá vida. Faz isso aqui, que Ezequiel profetizou na vida particular de cada um. Exatamente isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus vem e nos dá vida. Vivifica o nosso ser. Nos dá vida de novo. E ele continua falando assim. E ele viu tudo isso, né? O profeta vê o milagre, ele viu o terror que estava no Vale de Ossos Secos, mas depois também ele viu o milagre que Deus operou. Ele viu, olha aí, olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia. Aqui ainda é só vida, né? A gente que estava morto só viveu. Aí depois ele veio e profetizou o Espírito Santo. Nós já vivemos essa promessa, porque nós já fomos vivificados, estávamos mortos, sequíssimos, no vale dos ossos secos. Jesus veio, Deus soprou em nós o Espírito Santo, deu vida para nós. O povo de Israel ainda espera esse momento do Espírito Santo sobre eles, porque eles ainda não aceitaram Jesus, né? Nós estamos na frente, né, irmãos? Porque nós já fomos vivificados e já vivemos com o Espírito Santo. Eles ainda não têm, mas quando Jesus vier, o que vai acontecer? As sepulturas vão se abrir, igual Ezequiel falou aqui. As sepulturas vão se abrir. Ossos sequíssimos que estavam dentro das sepulturas viverão novamente, em corpos glorificados. Aleluia! E o Senhor vai fazer aquele povo de Israel que não o aceitou, aceitá-lo pelo Espírito, porque está escrito aqui, ó, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, é por isso que eu não sou contra Israel. Porque se Deus tem promessas com eles, quem sou eu para falar que eles têm que morrer, que eles isso, que eles aquilo, porque eles não aceitaram Jesus? Era um plano de Deus.
Era um plano de Deus eles não aceitarem naquele momento, para que a palavra do Senhor fosse espalhada nos 4 cantos da terra. Mas o próprio Deus tem essa promessa que eles viverão novamente. Eles terão o Espírito Santo de Deus para reconhecer Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque lembra quando, acho que foi Pedro que falou, né? Jesus perguntou para eles, quem eles dizem que eu sou? Que eu sou. Aí, eles, acho que foi Pedro que fala, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros Elias e tal. Aí Pedro vem e fala assim, mas eu sei quem tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, ó Pedro, Simão Bar-Jonas, que quem te revelou isso não foi carne nem sangue, quem te revelou isso foi, meu Deus, meu Pai que está no céu. Então quem é que revela? É o próprio Senhor. Se ele ainda não revelou, é porque não é o tempo. Não é o tempo. Eu tenho promessas para minha família também, de que eles conhecerão o Senhor, no tempo do Senhor. A minha missão aqui é pregar e orar e clamar, que eles reconheçam o mais rápido possível. Mas é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer, que as promessas de Deus vão se cumprir. No tempo de Deus, irmãos, todos os ossos secos se levantarão da terra, cheios de vida, porque nós estaremos todos cheios do Espírito de Deus. Deus é fiel. Por que eu gosto de falar de Israel para você? Para você ver que Deus é fiel, que a palavra dele se cumpre, não importa o tempo que se passe, não importa o tempo que passe. Por quê? Porque ele é fiel nas suas promessas. Você pode descansar no Senhor, que ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Sempre vai cumprir, amém? Glória a Deus. Então, fique com essa palavra. Use a sua boca para profetizar vida onde existe morte, que assim você vai estar sendo um profeta de Deus. Porque profeta que profetiza maldição sobre o povo de Deus é profeta do cão, né? Que nem Balaão. Mas você é chamado para viver, para profetizar vida. Creia na promessa, né? Tenha fé, como o Ezequiel teve. Deus mostrou aquilo para ele, ele falou, Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E o Senhor pode restaurar a nossa nação. O Senhor pode nos levar de volta para a nossa terra. Deus está falando, a gente tem que crer e falar, Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode. O Senhor pode converter aquela pessoa que não se converte. Eu sei que o Senhor pode fazer aquele milagre impossível na minha saúde, na saúde de alguém da minha família. Eu sei que o Senhor pode abrir aquela porta que é impossível. Eu sei, Senhor. Que o Senhor pode mudar um resultado de um exame. Senhor, tudo. Ninguém pode impedir os seus planos. De restauração para o seu povo, de alegria para o seu povo, de um tempo de vida para o seu povo. Ainda que os ossos estejam sequíssimos, se o Senhor quiser, tem vida aí. Tem até um louvor, né? Procura aí, Felipe. Ainda tem vida aí. Aleluia. O pessoal da rádio fica com o louvor depois, ainda tem vida aí. E outros louvores que o Felipe escolhe aí depois, Felipe, mais uns 2. E creia nisso. Ainda que estejamos mortos, ele vem e nos vivifica. O poder do sangue de Jesus tem esse poder de nos vivificar, nos dar vida. E creia. Um dia, todos os ossos secos dos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. Na hora que ouvir a voz do Senhor, queridos, os sepulcros se abrirão. Verdadeiramente. Serão transformados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. E viveremos para sempre com o Senhor. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. E que o Espírito Santo fale mais com você sobre isso. Porque é uma palavra de bênção, né? E no dia que os sepulcros se abrirem, nós vamos ver outra palavra se cumprindo. Palavra de Paulo que fala assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Porque nós vamos vencer a morte. Aleluia! Aleluia, nós vamos vencer a morte, irmãos, porque
A morte é o último inimigo a ser derrotado. E no dia que Jesus voltar, que os sepulcros se abrirem, que os ossos secos reviverem, nós concretizaremos mais essa palavra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Jesus, tragada foi a morte na vitória. Aleluia! O povo de Deus tem essa promessa maravilhosa de vida eterna. É por isso que o povo de Deus tem que ser um povo feliz, alegre, contente, sorridente, porque tem vida, tem vida, tem vida aí, para mim e para você. Tem vida de Deus, tem vida eterna para nós. Vem para cá, vem para o lado do povo, do reino, do povo do livro, vem para esse lado que você vai ser feliz e vai se encontrar, amém? É o que eu desejo para você, em nome de Jesus, que a sua vida seja vivificada pelo poder do sangue de Jesus, e que esse osso seco aí ouça a voz do nosso Deus, que Ele está te chamando. Vem, 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 porque eu tenho vida para você, amém? Deus abençoe a sua vida, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma transmissão do programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, fique com a rádio agora, com os louvores, e eu estou indo, tá bom? Beijo no teu coração, a paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.